Treta? Mas como? Onde? Quem? Mas por que brigaram? Good morning, good afternoon, good evening, boys and girls. Hoje iremos falar de question words. As question words, também conhecidos como WH words, são os pronomes interrogativos, aquelas palavrinhas que usamos para começar uma pergunta. Vamos conhecer as 7 principais. Você já deve conhecer algumas. What, when, where, why, who. E ainda tem which, whose e how. Ai, professor, são muitas palavras. Como é que eu vou guardar isso tudo? Às vezes a gente confunde when com where, por isso o ideal é memorizar uma frase. Agora vamos ver o significado uma por uma e com algumas frases para a gente entender melhor esse assunto. What? O what é utilizado de diversas formas no inglês. Em uma pergunta significa o que ou qual. What is love? What's your name? What's your name? What's your name? What do you like? What do you like? Where? Where é onde. Se é o lugar em que algo está ou vai acontecer, eu uso where. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where do you live? Where do you live? When? Quando? When is your birthday? Aqui eu vou fazer 2 observações dos verbos auxiliares, to be, o to do, o will, o should, porque eu posso jogar a pergunta para o passado. O did é o passado de do, ok? Então o auxiliar did vai jogar a frase inteira para o passado. When did you know? When did you know? As question words também existem para afirmar. Por exemplo, when I see you again. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ah. Who? Who? Bojack. Who? Bojack Horseman. Who are you? Who is that man? Who is that man? Why? Why, God? Why? Essa é a palavrinha que usamos para saber o motivo, a razão. Por exemplo, why is she crying? Why do you like her? Why do you like her? Em português temos 4 porquês, em inglês temos 2. Why, pergunta, because, resposta. Por exemplo, why are you here? Because I'm studying English. Ou então, why do you hate me? Because you're annoying. Why do you hate me? Because you're annoying and you shouldn't be here? Whose, de quem? Whose book is this? Whose cell phone is this? Whose cell phone is this? Ah, é meu. A carinha do Antônio. Whose bra is this? Whose bra is this? It's not yours? Which? Esse costuma causar pouco de confusão porque é qual. What também é qual. Mas which significa qual ou quais quando nos referimos a uma escolha. É uma pergunta com opções limitadas de resposta. Which one is yours? The blue or the red? Which color you like the best? Which color do you like best? Red. How? Esta é uma question word em inglês que não começa com W, mas também está entre as básicas, importantíssima. How significa como. How are you? Como está você ou como vai você? How are you doing? Nos greetings a gente já aprendeu que é como vai você. É um jeito, né? Como você está fazendo ao pé da letra, é um jeito de se perguntar como é que a pessoa está.
Combinações. Você pode juntar o pronome interrogativo, a question word, com um advérbio, com um adjetivo, resultando numa expressão interrogativa e dar uma modificada. Por exemplo, what? What time is it? Que horas são? What time? Que horas? Eu posso juntar o what com o like e formar expressões e frases como, por exemplo, what is your car like? Estou perguntando a aparência do carro, né? Como é o seu carro? É importante sacar a questão dos verbos auxiliares, lembra? Aquele verbo que ajuda o verbo principal. To be, to do, will, should, etc. Por exemplo, when will this pandemic end? When will this pandemic end? Who should I call on? Who should I call on when I need some help? Yeah. A gente já viu to be no presente, né? How are you? E no passado? Qual o passado do verbo to be? Rapidamente, was e were. Então como é que fica? Where were you? Where were you when I had no one to turn to? Mas o grande campeão das expressões interrogativas é o how. Exemplos: how many, how much. O que é many? Muitos. E much? Muito. Então, how many? Quantos. E how much? Quanto. Aí entra a questão dos contáveis e incontáveis. O que é isso? Por exemplo, quantos livros você comprou? 2, contável. Quanto café você bebeu? 243 ml,5. Em inglês é incontável, porque não tem como você medir certas coisas como, por exemplo, areia, feijão, tempo, arroz. Você não pergunta quantos arrozes você comeu, nem quantos dinheiros isso custa. Não, você pergunta quanto custa e quanto de arroz você quer. How many cars do you have? How many books did you read last month? How many books did you read last month? How much money do you have? How much money do you have? Like 40 cents. How much is it? How much is it? Chandler, I will handle this. How much is it? 8,600. We will give you $10. How much coffee do you drink every day? Aí tem várias outras expressões. Vamos lá. How old? Quão velho? É o jeito inglês de se perguntar a idade. How old are you? I'm 5. How old are you? How old are you? I'm 5. I'm 5. I'm 5. How far? Far é longe. How far? Quão longe? Qual é a distância de? How far is your school from here? How long? Quanto tempo? How long have you been married? How often? Often é frequência ou frequentemente. Então, how often? Com que frequência você faz tal coisa? How often do you see him? How often do you see him? How often do you use his technology? How tall? Quão alto? Qual é a altura? Pessoa, né? How tall is your son? How high? Quão alto é uma montanha, um prédio? How high is that mountain? How deep? How deep is that river? How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Daí tem vários outros exemplos, mas a fórmula é essa, o how mais um adjetivo ou advérbio. Última dica, how come? Pode substituir o why. O how come é o como é que pode? Mas como assim? How come I didn't meet her? How come you don't want to study English? How come you don't want to study English anymore? Era isso, gente. I hope you enjoy it. See you later. Goodbye.